A neve caía em flocos grossos e úmidos, cobrindo a sujeira do beco de South Chicago com um lençol branco imaculado. O vento, no entanto, era implacável. Chicoteava pelos cantos de tijolos da lanchonete 24 horas de S, atravessando tecido e carne com a mesma indiferença. Sarah Jenkins abriu a pesada porta dos fundos de metal, lutando contra uma rajada que tentava fechá-la com força contra seu rosto. Ela venceu a batalha, saindo para o frio cortante, segurando sua bolsa contra o peito. Eram 3 da manhã. Seu turno tinha acabado. Seus pés latejavam em ritmo com seu batimento cardíaco, e sua conta bancária estava perigosamente perto de um dígito. Ela ajustou seu casaco, um grosso casaco de lã que encontrou em um brechó há 3 anos. Era bege, levemente puído nos punhos, mas era a coisa mais quente que ela possuía. Era sua armadura contra a cidade. A lixeira à sua esquerda chocalhou. Sarah congelou. Ratos eram comuns. Cães vadios ocasionalmente. Mas o som que se seguiu não foi o chiado de um roedor ou o rosnado de um canino. Foi um espirro humano quieto e suprimido. O instinto lhe dizia para continuar andando. Era um bairro perigoso, e curiosidade era um luxo que ela não podia pagar. Mas Sarah tinha uma falha fatal, uma sobre a qual sua falecida mãe sempre a avisara. Ela sentia demais. Ela deu um passo em direção às sombras entre a lixeira e a parede de tijolos. Olá? Ela sussurrou, sua respiração florescendo em nuvens brancas. Tem alguém aí? 2 pares de olhos a encararam da escuridão. Sarah ofegou. Agachados em uma caixa de papelão achatada, estavam 2 crianças. O menino parecia ter uns 7 anos, seu cabelo escuro e emaranhado de neve. Ele tinha um braço protetor em volta de uma menina menor, talvez 5, que enterrava o rosto em seu suéter fino e manchado de sujeira. Eles não estavam vestidos para o inverno. Sem jaquetas, sem chapéus, apenas roupas de interior que ofereciam proteção zero contra o vento gelado, abaixo de 0. O menino olhou para Sarah, sua mandíbula tremendo violentamente, mas seus olhos eram ferozes. Ele parecia um animal encurralado pronto para morder. Vão embora! O menino tiritou, seus dentes clicando. Nós não temos dinheiro. O coração de Sarah se partiu. Ela deixou cair sua bolsa na neve e se ajoelhou, ignorando o frio úmido encharcando suas calças. Eu não estou aqui pelo dinheiro, Sarah disse suavemente, mantendo as mãos visíveis. Meu nome é Sarah. Vocês estão congelando. Onde estão seus pais? Foram embora. O menino mentiu. Era uma mentira mal contada. Voltando logo. Vocês precisam ir embora. A menina choramingou. Um som agudo de pura miséria. Sua pele tinha um tom aterrorizante de violeta pálido. Sarah não pensou. Ela se levantou e começou a desabotoar seu casaco. Não, o menino disse, com os olhos arregalados. Nós não aceitamos caridade. Não é caridade, Sarah disse, tirando a pesada lã de seus ombros. No instante em que o ar frio atingiu seu fino uniforme de garçonete, ela ofegou. Parecia ser atingida no peito. É uma troca. Vocês pegam o casaco e me prometem que vão ficar aqui enquanto eu entro e chamo por ajuda. Sem polícia, o menino gritou, o pânico rachando sua voz. Sem polícia, por favor. Se você ligar para eles, ele nos encontrará. Sarah hesitou, o casaco agora em suas mãos. O terror nos olhos do menino era genuíno. Esta não era apenas uma situação de fuga, era algo mais sombrio. Ok, Sarah disse, tremendo violentamente agora. Sem polícia, mas levem isso, por favor. Ela drapejou o grande casaco bege sobre eles. Era grande o suficiente para cobrir as 2 crianças como uma tenda. A menina instintivamente agarrou a lã, puxando-a apertada contra o rosto, inalando o cheiro de detergente barato e café velho da lanchonete. Obrigada, a menina sussurrou. Preciso ir, Sarah disse, seus dentes batendo incontrolavelmente. Eu moro a 2 quarteirões. Vou correr para casa pegar cobertores. Fiquem aqui. Ela se virou e correu. Ela tinha que. Sem o casaco, o vento a 30 graus abaixo de 0 era um assalto físico. Ela disparou para fora do beco, os braços em volta de si mesma,
a cabeça baixa contra o vento. Ela não viu o Cadillac Escalade preto parado na esquina, suas luzes apagadas. Ela não viu o homem no banco do motorista, observando a entrada do beco com a intensidade de um falcão. Sarah chegou ao seu prédio de apartamentos, tateando suas chaves, seus dedos dormentes e inúteis. Ela finalmente conseguiu entrar no saguão, desabando contra o radiador. Quando se aqueceu o suficiente para pegar um cobertor e correr de volta para a lanchonete, o beco estava vazio. A caixa de papelão estava lá. Seu casaco bege tinha sumido. As crianças haviam desaparecido na noite, deixando apenas pegadas que a neve que caía já começava a apagar. 3 dias depois, as consequências daquela noite chegaram. Sarah estava no pequeno escritório da lanchonete, as mãos cruzadas atrás das costas. O Sr. Henderson, um homem cuja gravata manchada de graxa tinha visto décadas melhores, nem sequer olhou para cima de seu livro Razão. Você está atrasada de novo, Jenkins. Foram 5 minutos, Sr. Henderson, Sarah implorou. O ônibus quebrou por causa da tempestade de gelo. Corri os últimos 6 quarteirões. Você estava doente ontem, tossindo em cima dos clientes. Henderson grunhiu, finalmente olhando para ela. Seus olhos eram desprovidos de simpatia. E hoje você parece morte morna. Clientes não querem um lado de pneumonia com seus ovos. Eu só estou resfriada, Sarah disse, embora sua garganta parecesse revestida de vidro quebrado. Dar o casaco resultou em uma febre que a consumiu por 48 horas. Ela aguentou porque precisava das gorjetas, mas seu corpo estava falhando. Posso trabalhar nos fundos. Faço as louças. Por favor, eu preciso deste turno. E eu preciso de pessoal confiável, Henderson disse, fechando o livro Razão com uma finalidade que fez o estômago de Sarah cair. Você acabou. Pegue seu cheque na sexta-feira. Sr. Henderson, por favor, saia. Sarah saiu da lanchonete, a humilhação queimando mais forte que sua febre. Ela tinha $60 no bolso. O aluguel vence em 4 dias. Ela estava desempregada, sem casaco e com uma tosse persistente que a fazia tremer a cada respiração. Ela andou para casa, envolta em 2 cardigãs finos que havia sobreposto. Mas eles não fizeram nada contra o inverno de Chicago. Quando chegou ao seu prédio de apartamentos, um edifício de tijolos em ruínas no bairro de Lawndale, ela estava tremendo tanto que seus músculos doíam. Ela subiu os 4 lances de escada até o apartamento 4B. Era um estúdio mal maior que uma cela de prisão, com uma pia pingando e uma janela que não fechava completamente. Ela trancou a porta, tirou as camadas molhadas e se enrolou sob seu edredom. Ela não chorou. Chorar consumia energia, e ela não tinha mais nenhuma para gastar. Ela fechou os olhos, tentando adormecer a fome. Bang, bang, bang. A batida na porta foi precisa, pesada e autoritária. Sarah se levantou de um salto. Eram 20 horas. O senhorio nunca batia assim. Ele apenas deslizava avisos de despejo sob a porta. Quem é? Ela chamou, sua voz rouca. Silêncio. Ela rastejou até a porta, olhando pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Franzindo a testa, ela destrancou a fechadura e abriu a porta uma fresta, mantendo a corrente trancada. Havia um pacote no chão. Era uma caixa preta fosca, embrulhada com uma grossa fita prateada. Parecia cara, absurdamente cara para aquele corredor, que cheirava a repolho cozido e mofo. Sarah olhou para a esquerda e para a direita. Ninguém. Ela destravou a corrente e pegou a caixa, trazendo-a para dentro e trancando a porta imediatamente. Seu coração batia contra suas costelas. Teria sido um engano? Uma entrega para um vizinho? Ela colocou a caixa em sua mesa de cozinha bamba. Havia um cartão preso sob a fita. Era um cartão pesado de cor creme com uma textura como linho. Ela abriu o envelope. Lá dentro, em uma caligrafia nítida e angular, havia uma única frase. Você esqueceu algo. As mãos de Sarah tremeram enquanto ela levantava a tampa da caixa. Ela ofegou. Lá dentro, aninhada em camadas de papel de seda preto, estava um casaco. Mas não era seu velho casaco de lã bege puído. Era um casaco de cashmere e lã, um cinza carvão profundo. Era elegante, moderno e irradiava um senso de luxo que ela só tinha visto em revistas. Ela estendeu a mão para tocá-lo.
O tecido era incrivelmente macio, mais macio do que qualquer coisa que ela já tivesse sentido. Ela o tirou da caixa. Ao fazer isso, algo caiu das dobras e bateu na mesa. Era seu antigo crachá. Sarah, o que ela havia deixado no bolso de seu velho casaco. O pânico a invadiu. As crianças, elas guardaram o crachá. Mas como elas a encontraram? Como elas podiam pagar por isso? Ela cavou mais fundo na caixa. Havia outra nota no fundo. Esteja pronta às 21 horas. Use o casaco. Sarah deixou cair a nota como se estivesse queimando. 21H. Isso era em 20 minutos. Não, ela sussurrou. Não, não, não. Ela pegou o telefone para ligar para a polícia. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Sem polícia. Se você ligar para eles, ele nos encontrará. A voz aterrorizada do menino ecoou em sua memória. Se ela chamasse a polícia, estaria prejudicando aquelas crianças? Elas estavam seguras ou era uma armadilha? Ela ainda estava olhando para o telefone quando os faróis varreram sua janela, iluminando as rachaduras no teto. Ela foi até a janela e olhou para baixo, 4 andares até a rua. 3 SUVs pretos estavam estacionados em frente ao seu prédio. Pareciam tanques na rua estreita. Homens em ternos escuros estavam perto dos veículos, imóveis, ignorando a neve que se acumulava em seus ombros. Um deles olhou para cima. Mesmo a essa distância, Sarah sentiu o peso de seu olhar. Ele levantou a mão e apontou para o pulso. O tempo estava se esgotando. Sarah recuou da janela. Seu instinto era barricar a porta, mas a porta era de madeira frágil. Esses homens pareciam capazes de atravessar paredes. Se quisessem machucá-la, não teriam enviado um casaco de cashmere. Teriam simplesmente arrombado a porta. Curiosidade e um estranho e convincente senso de destino lutavam contra seu medo. Ela tirou seu suéter puído. Ela colocou o casaco cinza. Ficou perfeito. Não apenas bem, perfeitamente. Como se tivesse sido feito sob medida para suas exatas medidas. Era quente. Instantaneamente, afastou o frio de seus ossos. Ela verificou seu reflexo no espelho rachado do banheiro. Pela primeira vez em anos, ela não parecia uma garçonete lutando. Ela parecia formidável. Ela pegou suas chaves e saiu pela porta. Quando chegou à rua, o ar frio tentou mordê-la, mas o casaco o manteve à distância. A porta traseira do SUV do meio se abriu. Um homem saiu. Ele era alto, perigosamente alto. Ele usava um terno preto que custava mais que todo o seu prédio de apartamentos. Seu cabelo era escuro, penteado para trás, e seu rosto era uma paisagem de ângulos agudos e linhas duras. Uma cicatriz atravessava sua sobrancelha esquerda, dando-lhe uma expressão perpétua de ceticismo. Ele não sorriu. Ele não parecia gentil. Ele parecia uma tempestade contida em pele humana. Sarah Jenkins, ele disse. Sua voz era um barítono profundo que vibrava em seu peito. Não era uma pergunta. Quem é você? Sarah perguntou, apertando as lapelas do novo casaco. Onde estão as crianças? O homem deu um passo mais perto. Os outros homens viraram as costas para eles, formando um perímetro, observando a rua. Meu nome é Dominic Rossi, ele disse. As crianças estão seguras, estão aquecidas por sua causa. Eu dei a eles um casaco, Sarah gaguejou. Eu não pedi por isso. Ela gesticulou para os SUVs, o casaco de luxo que ela estava usando. Você deu a eles sua única proteção, Dominic a corrigiu. Seus olhos, da cor de mares tempestuosos, varreram seu rosto. Meu filho Léo me disse que você estava tremendo quando se afastou. Ele verificou o bolso, encontrou seu comprovante de pagamento e sua identidade. Você me rastreou a partir de um comprovante de pagamento. Ou consigo rastrear qualquer um a partir de um sussurro, Sarah. Dominic disse. Leo é difícil. Ele não confia facilmente. Ele não confia em ninguém. Mas ele me disse que você estava segura. Isso é um grande elogio vindo dele. Ok, Sarah disse, recuando. Bem, fico feliz que eles estejam bem. O casaco é lindo. Obrigada. Estamos quites. Dominic inclinou a cabeça levemente. Não estamos quites. Você salvou meus filhos de hipotermia. Talvez pior. Meus inimigos estavam caçando eles naquela noite.
Se eles tivessem permanecido visíveis, se não tivessem sido cobertos, ele deixou a frase pairar no ar, pesada de violência. Eu não sabia, Sarah sussurrou. Eu sei que você não sabia. Isso o torna mais valioso. Dominic alcançou o bolso de sua jaqueta. Sarah estremeceu. Ele parou, notando o medo dela. Lentamente, ele tirou um documento dobrado. Tenho uma proposta para você, Sarah Jenkins. Eu não quero seu dinheiro, ela disse rapidamente. Não é sobre dinheiro, embora você será paga extravagantemente. Ele estendeu o papel. Meus filhos se recusaram a falar com as babás. Eles se recusaram a falar com meus seguranças. Desde aquela noite, Léo perguntou pela moça do casaco 6 vezes. Sarah olhou para ele. Você quer que eu seja babá? Eu quero que você more em minha casa, Dominic disse calmamente. Eu preciso de alguém em quem eles confiem. Alguém que não seja do meu mundo. Alguém que dê sua última camada de calor a estranhos. E se eu disser não? Dominic olhou para ela e, por um segundo, a máscara escorregou. Ela viu exaustão por trás da crueldade. Então você volta para o seu apartamento frio. Você procura um novo emprego amanhã porque Henderson te demitiu e eu terei uma dívida que não consigo pagar. Sarah congelou. Como você sabe que Henderson me demitiu? Eu sou dono do prédio onde a lanchonete está localizada. Dominic disse simplesmente. Eu sei de tudo. Sarah olhou para o documento. Então ela olhou para a rua fria e escura. Então ela olhou para Dominic Rossi. Tenho condições, ela disse. Um canto da boca de Dominic se curvou para cima. Foi quase um sorriso. Eu esperava nada menos. Entre no carro, Sarah. Podemos discutir seus termos no caminho para casa. Ela hesitou por mais um segundo. Então se aproximou da porta aberta do SUV. Ao deslizar para o interior de couro, ela não sabia que não estava apenas aceitando um emprego. Ela estava entrando em uma zona de guerra. E Dominic Rossi não era apenas um pai preocupado. Ele era o rei do submundo de Chicago e seu castelo estava sob cerco. A viagem durou 40 minutos, movendo-se da infraestrutura decadente da cidade para o silêncio cuidado da costa norte. A propriedade Rossi não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de mansão. Muros altos de pedra encimados por espigões de ferro cercavam o perímetro, e Sarah notou o piscar vermelho de câmeras nas árvores a cada 15 metros. Quando os pesados portões de ferro rangeram, Sarah sentiu um aperto no peito. Ela estava entrando voluntariamente na jaula do leão. Dominic permaneceu em silêncio durante toda a viagem, digitando em seu telefone com uma velocidade e intensidade que sugeriam que ele estava comandando exércitos em vez de enviar e-mails. Quando o SUV parou em frente às enormes portas de carvalho, ele finalmente olhou para ela. As crianças estão na ala oeste. É a parte mais segura da casa, Dominic disse, abrindo sua porta. Não pergunte a elas sobre a noite em que se conheceram. Não pergunte a elas sobre a mãe delas. Não pergunte a elas sobre meus negócios. Há algo que eu possa perguntar a elas? Sarah retrucou, saindo para o frio. O novo casaco a manteve aquecida, um forte contraste com o suéter de baixa qualidade que ela usava por baixo. Você pode perguntar a elas o que elas querem para o jantar? Dominic disse, seu rosto impassível. E você pode pedir para elas sorrirem. Elas não fazem isso há 6 meses. O interior da casa era de um frio deslumbrante. Pisos de mármore, tetos altos e arte moderna que parecia tela rasgada. Cheirava a polidor de limão e silêncio. Servos uniformizados se moviam como fantasmas, evitando o contato visual com Dominic. Ele a conduziu por uma escadaria grandiosa e por um longo corredor ladeado por janelas que davam para um lago escuro e congelado. 2 homens grandes guardavam um conjunto de portas duplas. Eles assentiram respeitosamente para Dominic, mas olharam para Sarah com suspeita. Papai! Uma voz pequena veio de dentro quando Dominic abriu as portas. A sala era um playground cheio de brinquedos caros que pareciam intocados. No centro, construindo uma fortaleza com almofadas de sofá, estavam as 2 crianças. O menino Léo pulou instantaneamente, colocando-se entre sua irmã e a porta. Ele segurava um taco de cricket de plástico como uma arma. Seus olhos se estreitaram quando ele viu seu pai, mas então eles mudaram para Sarah.
O aperto dele no taco afrouxou. É você, Leo sussurrou. Oi, Sarah disse, oferecendo um pequeno e hesitante aceno. Eu gosto da sua fortaleza. Ela é reforçada? Leo olhou para ela, atordoado. Usamos as almofadas pesadas. Inteligente, Sarah disse, entrando. Ela olhou para a menina, espiando por trás de Leo. Oi? Você ainda tem meu casaco. A menina assentiu vigorosamente. Ela se arrastou de volta para a fortaleza de almofadas e puxou o casaco de lã bege. Estava sujo, manchado pela sujeira do beco, mas ela o segurava como um cobertor de segurança. Sophie não dorme sem ele, Leo disse, sua voz perdendo um pouco da sua ponta defensiva. Ela diz que cheira a segurança. Sarah vai ficar conosco por um tempo. Dominic anunciou. Leo olhou para seu pai, sua expressão endurecendo. Ela também é uma prisioneira? O ar na sala caiu 10 graus. A mandíbula de Dominic apertou. Vocês não são prisioneiros, Leo. Vocês são protegidos. Há uma diferença. Não parece diferente, Leo resmungou. Sarah sentiu a dinâmica volátil imediatamente. Um filho enlutado e zangado e um pai que sabia comandar, mas não confortar. Ela interveio. Eu não sou uma prisioneira, Sarah disse firmemente, capturando o olhar de Leo. E você também não é. Estou aqui porque perdi meu emprego e seu pai me ofereceu um novo e, francamente, meu apartamento cheira a repolho e sua casa cheira a limão. Acho que quem ganhou fui eu. Sophie riu. Foi um som enferrujado e quieto, mas fez Dominic estremecer como se tivesse levado um tapa. Estou com fome, Sophie disse suavemente. Eu sei cozinhar, Sarah ofereceu, virando-se para Dominic. A menos que isso viole o protocolo. A cozinha está totalmente equipada, Dominic disse. Ele olhou para seus filhos uma última vez, um olhar de profunda saudade e impotência, antes de se virar para Sarah. Arthur te mostrará seus aposentos mais tarde. Não saia da propriedade. Com isso, o dono da casa virou-se e foi embora, seus passos ecoando no mármore como tiros. Sarah exalou, seus ombros caindo. Ela olhou para as crianças. Ok, ela disse, batendo as mãos. Quem gosta de queijo quente? E não me digam que vocês só comem caviar porque eu não sei cozinhar isso. Pela primeira vez em muito tempo, Leo sorriu. Também gostamos de queijo quente. 3 semanas se passaram. Sarah se instalou em um ritmo que era igualitariamente aterrador e doméstico. Durante o dia, ela era uma mãe substituta. Ela ensinou Sophie a trançar o cabelo e jogou xadrez com Leo, que era assustadoramente inteligente para um menino de 7 anos. Ela aprendeu que a mãe deles havia morrido em um acidente de carro 1 ano antes. Um eufemismo, Sarah suspeitou, para algo muito mais violento. À noite, a casa se transformava. Homens vinham e iam em horários estranhos. Os telefones tocavam constantemente. Dominic era um fantasma, aparecendo apenas para o jantar, onde comia em silêncio, enquanto Sarah preenchia o ar com tagarelice sobre o Dia das Crianças. Ela notou coisas, no entanto. Ela notou que Dominic raramente dormia. Ela notou a arma que ele mantinha presa debaixo da mesa de jantar, e ela notou a maneira como ele a observava quando pensava que ela não estava olhando, não mais com suspeita, mas com uma curiosidade que fazia sua pele formigar. Numa terça-feira à noite, uma nevasca os prendeu dentro de casa. O vento uivava contra os vidros reforçados. Sarah tinha acabado de colocar as crianças para dormir e desceu para a cozinha para fazer chá. Ela estava mexendo mel em sua caneca quando ouviu a porta dos fundos clicar. A cozinha dava para o jardim de inverno, um átrio fechado de vidro cheio de plantas exóticas. Estava suposto estar selado. Sarah congelou. O sistema de segurança não apitou. Ela colocou a colher silenciosamente e rastejou em direção às portas de vidro. O átrio estava escuro, iluminado apenas pelo luar refletido na neve do lado de fora. Uma sombra se moveu perto das orquídeas premiadas. Não era um guarda. Os guardas usavam uniformes. Essa figura estava vestida com equipamento tático preto, movendo-se com uma fluidez que gritava profissionalismo. O pânico se acendeu em seu peito, mas ela o reprimiu. O painel de alarme estava do outro lado da cozinha.
Se ela corresse para ele, ele a veria. Ela pegou a coisa mais pesada que podia alcançar, uma frigideira de ferro fundido do escorredor de pratos. A figura se moveu em direção à porta interna que levava ao corredor principal, em direção às escadas, em direção às crianças. Sarah não pensou. Ela não calculou as probabilidades. Ela simplesmente abriu a porta da cozinha e entrou no átrio. "Ei!" ela gritou, sua voz ecoando na sala de vidro. A figura se virou, erguendo uma pistola silenciada. Sarah jogou a frigideira de ferro fundido com toda a sua força. Não foi um arremesso gracioso, mas foi alimentado por adrenalina. A pesada panela girou no ar e bateu na mão do intruso. A arma caiu no chão. O homem sibilou de dor e avançou contra ela. Sarah se arrastou para trás, escorregando no azulejo polido. O homem a agarrou pela garganta, batendo-a contra a parede de vidro. Estrelas explodiram em sua visão. "Garota estúpida!" O homem grunhiu, seu rosto coberto por uma máscara de esqui. Ele estendeu a mão para uma faca em seu cinto. Bang! A parede de vidro atrás do intruso se estilhaçou, pulverizada de vermelho. A aderência do homem em sua garganta afrouxou instantaneamente, e ele caiu no chão, peso morto. Sarah escorregou pela parede, ofegando por ar, agarrando seu pescoço machucado. Dominic estava na porta da cozinha, o peito arfando, uma pistola fumegante em sua mão. Ela ainda estava com sua camisa social, as mangas arregaçadas, parecendo um deus vingativo. Ele atravessou a distância em 2 passos, chutando a faca do intruso para longe antes de cair de joelhos ao lado dela. "Sarah!" ele disse, sua voz rugindo. Ele tocou seu rosto, suas mãos tremendo levemente. "Ele te cortou?" "Não," ela ofegou, tossindo. "Eu a frigideira." Dominic olhou para a frigideira de ferro fundido no chão, depois para o assassino morto, depois de volta para ela. Seus olhos estavam selvagens. "Você jogou uma frigideira em um matador." Ele estava indo para as escadas. Sarah arranhou. "As crianças." Dominic congelou. Um olhar de pura agonia atravessou seu rosto. Ele a puxou para seus braços, enterrando o rosto em seu pescoço. Ele cheirava a pólvora e colônia cara. "Mulher tola e corajosa," ele sussurrou contra sua pele. "Você poderia ter morrido." "Estou bem," ela disse, seu coração batendo contra o peito dele. Estar tão perto dele parecia mais perigoso do que o assassino. O calor que irradiava dele era inebriante. "Arthur," Dominic rugiu, sem soltá-la. Arthur, o chefe de segurança, irrompeu na sala com outros 3 guardas, armas em punho. Eles pararam mortos quando viram a cena. "Limpe o corpo," Dominic comandou, sua voz se transformando em gelo. "Verifique o perímetro. Alguém desativou o alarme. Descubram quem, ou eu executarei todos vocês." Ele pegou Sarah em seus braços como se ela pesasse nada. "Eu consigo andar," ela protestou fracamente. "Você não vai andar," Dominic disse. "Vou levar você para o Dr. Evans." E então, sua voz caiu para um rosnado sombrio. "Vou incendiar esta cidade até encontrar quem o enviou." Enquanto ele a carregava a escada acima, Sarah apoiou a cabeça em seu ombro. Ela sabia que deveria estar aterrorizada. Ela tinha acabado de ver um homem morrer. Mas envolvida nos braços de Dominic, ela sentiu a mesma coisa que sentiu quando colocou aquele casaco cinza. Protegida. O rescaldo do ataque mudou tudo. A propriedade entrou em lockdown total. Janelas foram fechadas, guardas foram dobrados e a atmosfera na casa tornou-se sufocantemente tensa. Dominic também mudou. Ele deixou de ser um empregador distante e tornou-se uma presença constante e iminente. Ele mudou seu escritório para a sala ao lado do berçário. Ele insistiu em comer todas as refeições com Sarah e as crianças. A dinâmica mudou. Tarde da noite, incapaz de dormir, Sarah encontrou Dominic na biblioteca tomando um copo de líquido âmbar. "Você deveria estar descansando," ele disse sem se virar. "Vejo fantasmas toda vez que fecho os olhos," Sarah admitiu, entrando na sala. A contusão em seu pescoço havia desaparecido para um amarelo doentio. Dominic se virou. Ele parecia exausto. "Isso é culpa minha. Eu trouxe meu mundo para a sua porta. Você me tirou do frio," Sarah o lembrou.
Ela sentou na poltrona de couro oposta a ele. Dominic. Como ele entrou? O alarme não disparou. Alguém de dentro me deu o código. Dominic disse, sua mão apertando o copo até seus nós dos dedos ficarem brancos. Estamos verificando todos. A equipe, os guardas. Quem tem os códigos? Apenas 3 pessoas. Stefano, Arthur e meu irmão, Stefano. Stefano? Sarah perguntou. Ela não conhecia o irmão dele. Ele gerencia as operações da Costa Oeste. Ele estava visitando semana passada, mas foi embora antes do ataque. Dominic balançou a cabeça. Não pode ser ele. Ele é sangue. Sangue não significa lealdade, Sarah disse suavemente, pensando em seu próprio pai que havia apostado a casa da família antes de desaparecer. Dominic olhou para ela, seus olhos suavizando. Não significa. Ele se levantou e caminhou até ela. Estendeu a mão, traçando a linha de sua mandíbula com o polegar. O toque enviou um choque elétrico pela sua espinha. Por que você fica? Ele perguntou baixinho. Você tem seu salário. Você poderia ir embora, ir para outro estado, estar segura. As crianças, Sarah disse, sua respiração engatando. E eu não quero ir. Dominic se inclinou. Seus lábios estavam a centímetros dos dela. O ar entre eles crepitava com palavras não ditas, com o trauma que compartilhavam e a atração que vinha crescendo desde aquela noite no beco. Chefe! A porta da biblioteca se abriu com um estrondo. Dominic se afastou instantaneamente, sua máscara de indiferença voltando ao lugar. Era Arthur. Ele parecia pálido. Ele segurava um saco de evidências de plástico. Encontramos, Arthur disse, recusando-se a olhar para Sarah. Encontraram o quê? Dominic perguntou, sua voz afiada. O dispositivo usado para interferir na frequência local, o que burla os sensores da cozinha. Onde estava? Arthur respirou fundo. Estava no quarto de Sarah, preso sob a estrutura da cama. O silêncio que se seguiu foi mais alto que um tiro. Sarah se levantou, seu sangue gelando. O quê? Não. Isso é insano. Dominic se virou para ela. O calor havia desaparecido de seus olhos, substituído por um vazio tão profundo que era aterrorizante. Você colocou lá? Ele perguntou. Sua voz era assustadoramente calma. Não, Sarah gritou, dando um passo em direção a ele. Dominic, você me conhece. Eu lutei contra aquele homem. Eu salvei Leo e Sophie. Ou talvez você tenha encenado, Arthur interjetou. Para ganhar confiança. O assassino não te matou. Ele hesitou. Talvez esse fosse o plano. Ele ia me matar. Sarah gritou. Dominic, olhe para mim. Dominic olhou para ela. Por um momento, ela viu o conflito em seus olhos. O homem que queria beijá-la lutando com o rei que precisava proteger seu império. Então, ele olhou para o saco de evidências. Os códigos foram usados de dentro da casa. Dominic disse. Você é a única pessoa aqui cujo histórico é limpo. Limpo demais. Porque eu sou uma ninguém, Sarah implorou. Eu era garçonete. Uma garçonete que apareceu em um beco exatamente quando meus filhos estavam vulneráveis. Uma garçonete que se integrou perfeitamente em minha casa. Dominic virou as costas para ela. Foi uma demissão, um julgamento final. Dominic, por favor, Sarah sussurrou. Lágrimas brotaram em seus olhos. Não de tristeza, mas de fúria. Leve-a para fora, Dominic disse a Arthur. Chefe, o protocolo para traidores é... Arthur começou, estendendo a mão para sua arma. Eu disse, leve-a para fora. Dominic rugiu, batendo seu copo na mesa. Ele se estilhaçou. Coloque-a na rua. Dê a ela $500 e diga, se eu alguma vez vir seu rosto em Chicago de novo, eu a enterrarei. Arthur agarrou o braço de Sarah. Ela não lutou. Ela olhou para as costas de Dominic, seu coração partido, não apenas por si mesma, mas pelo homem que estava tão cego pela traição que não conseguia ver a verdade. Não fui eu, ela disse, sua voz firme agora. E você vai se arrepender disso quando a verdadeira serpente morder seus filhos. Dominic não se virou. Arthur a arrastou para fora. 10 minutos depois, Sarah estava parada na sarjeta no centro de Chicago. Estava chovendo. Ela não tinha o casaco cinza. Arthur a obrigou a deixá-lo.
Ela estava usando seus velhos suéteres, tremendo no frio úmido. Ela checou seu bolso. Ela tinha os $500 e tinha algo mais. Pouco antes de Arthur pegá-la enquanto Dominic esmigalhava seu copo, Sarah viu um reflexo na janela da biblioteca. Ela viu Arthur enfiar o telefone no bolso, mas não era o telefone dele. Era um burner. A tela se iluminou com uma mensagem de texto. Ela viu apenas 3 letras do nome do remetente antes que a tela escurecesse. Stefano. Sarah ficou na chuva, a água encharcando seu cabelo. Ela estava desabrigada novamente. Ela estava sendo caçada. O homem mais perigoso da cidade a odiava, mas ela sabia a verdade. O irmão era o traidor, e Arthur era seu cúmplice. Dominic estava sozinho naquela casa com 2 assassinos, e ele nem sequer sabia disso. Sarah enxugou a chuva dos olhos. Ela poderia fugir. Ela poderia pegar um ônibus para Ohio e nunca mais olhar para trás. Ela se virou e olhou para o horizonte, para as luzes distantes da North Shore. Nem pensar, ela sussurrou. Ela não era mais garçonete. Ela era a mulher que jogou uma frigideira em um matador, e ela ia recuperar sua família. Sarah não foi para a rodoviária. Ela não procurou um motel. Em vez disso, ela entrou em uma loja de conveniência 24 horas, tremendo de frio e da adrenalina que corria em suas veias. Ela usou $20 de sua indenização para comprar um smartphone pré-pago barato, uma lanterna e um rolo de fita adesiva preta. Ela ficou no corredor, a água pingando de seu cabelo no linóleo, olhando para o telefone. Ela não tinha ninguém para ligar. A polícia estava fora de questão. Dominic provavelmente tinha metade da delegacia em sua folha de pagamento, e se Arthur era o traidor, ele interceptaria a chamada. Ela teve que fazer isso sozinha. Ela esperou até as 2 da manhã. A tempestade havia se intensificado, transformando a cidade em um borrão de lama cinzenta e vento uivante. Cobertura perfeita. Sarah pegou um táxi o mais perto possível da propriedade da North Shore que ela usava. Saindo a 1 quilômetro de distância, ela se esgueirou pela mata que margeava a propriedade, a neve esmagando alto sob seus tênis gastos. Seus pés estavam dormentes, seus dedos rígidos, mas sua mente estava afiada como navalha. Ela se lembrou de uma tarde de terça-feira, 3 semanas atrás. Leo estava mostrando a ela os jardins. Eles tinham caminhado até a beira do lago congelado onde a enorme cerca de ferro encontrava água. A grade está solta aqui, Leo sussurrou, orgulhoso de sua descoberta. Eu vi uma raposa espremer por ela uma vez. Sarah rezou para que a raposa fosse pequena, ou que a grade fosse maior do que ela se lembrava. Quando encontrou o local, seu coração afundou. A grade era de ferro pesado, enferrujada e formidável. Ela agarrou o metal frio e puxou. Ele gemeu, mas não se moveu. Ela fincou os calcanhares na lama, ignorando a água gelada encharcando seus tornozelos, e puxou novamente com um grunhido primordial de esforço. A ferrugem cedeu, a grade se abriu o suficiente. Ela passou, o ferro raspando seu quadril, rasgando seu suéter. Ela estava dentro. Ela se moveu pelas árvores como uma sombra, mantendo-se baixa. As câmeras de segurança estavam varrendo o perímetro, mas a forte nevasca estava cegando seus sentidos. Ela alcançou o lado da casa, agachando-se atrás de uma estátua de mármore de um leão. Através das altas janelas francesas da biblioteca, ela viu luz. Ela se aproximou, pressionando-se contra a parede de pedra. As cortinas estavam fechadas, mas havia uma fresta. Dominic estava lá. Ele estava sentado em sua mesa, a cabeça entre as mãos. Ele parecia quebrado. Uma garrafa de uísque estava meio vazia ao lado dele. Então a porta se abriu. Arthur entrou. Ele não usava mais seu uniforme. Ele usava uma jaqueta de couro, parecendo casual, relaxado. Relaxado demais para um chefe de segurança que acabara de encontrar um traidor. E atrás dele andava um homem que Sarah nunca tinha visto, mas reconheceu instantaneamente das fotos de família no corredor, Stefano Rossi. Ele parecia Dominic, mas mais afiado, mais cruel. Ele andava com uma cocheira, usando uma bengala com ponta de prata. Sarah pressionou o ouvido contra o vidro. O vento uivava, abafando suas vozes. Ela precisava chegar mais perto. Ela olhou para cima. A varanda acima da biblioteca pertencia ao quarto principal.
Havia uma treliça coberta de era dormente, subindo pela lateral da parede. Estava congelada e quebradiça. Era loucura. Sarah agarrou os cipós. Eles cortaram suas mãos, mas ela se puxou para cima. Pé por pé, escorregando no gelo, ela escalou. Um cipó quebrou, fazendo-a balançar loucamente, seu coração batendo contra suas costelas. Ela agarrou o corrimão da varanda, bem a tempo de sua aderência falhar. Ela se puxou por cima do corrimão, desabando no concreto nevado da varanda. Ela não teve tempo de respirar. Ela verificou a porta do quarto, destrancada. Ela entrou no quarto de Dominic. Cheirava a ele, sândalo e escuridão. Ela entrou na ponta dos pés até a porta, abrindo-a uma fresta para ouvir as vozes vindas da biblioteca lá embaixo. Triste pela garota, Stefano estava dizendo. Sua voz era suave como óleo. Ela parecia doce. Uma pena que ela teve que ser o bode expiatório. Ela nos traiu? A voz de Dominic respondeu. Parecia oca, morta. Ela plantou o jammer. Claro que ela plantou. Stefano acalmou. Arthur encontrou a evidência. Você fez o que tinha que ser feito, Dom. Você protegeu a família. Eu a mandei para a tempestade. Dominic sussurrou. Foque, irmão. Stefano disse, seu tom endurecendo. Com a segurança comprometida, precisamos mover os ativos, as contas. Transfira a autorização para mim por esta noite, até varrermos a casa novamente. Transferir a autorização? Você quer as chaves do reino? Dominic riu amargamente. Stefano, é por isso que você voou hoje à noite? Estou tentando te ajudar, Stefano rosnou. Você está emotivo. Você está comprometido. Assine a transferência. Não. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Não, Stefano repetiu suavemente. Eu posso estar bêbado, e posso estar de coração partido. Dominic disse, sua voz ganhando força. Mas não sou idiota. O jammer era um protótipo militar. Sarah é uma garçonete que compra suas roupas em brechós. Ela não saberia ligá-lo, muito menos adquiri-lo. E daí? Stefano perguntou. E daí? Dominic disse, o som de uma cadeira raspando no chão, ecoando escada acima. Eu tenho estado sentado aqui pensando, quem tem acesso à tecnologia militar? Quem queria que a expansão da costa oeste fosse aprovada no mês passado? Quem sempre odiou que eu sentasse na cadeira grande? Cuidado, Dominic. A voz de Arthur cortou. Não era mais a voz de um subordinado. Era uma ameaça. Arthur, você também? Dominic suspirou. Eu paguei pela cirurgia da sua mãe. Stefano paga melhor. Arthur disse secamente. Assine a transferência, Dom. Stefano comandou. Ou mataremos as crianças primeiro e te faremos assistir. O sangue de Sarah virou gelo. As crianças. Ela olhou freneticamente ao redor do quarto. Ela precisava de uma arma. Ela abriu a gaveta da mesinha de cabeceira, vazia. Dominic mantinha sua arma lá embaixo. Ela correu para o closet. Fileiras de ternos, caixas de sapatos e ali no canto, uma bolsa de tacos de golfe. Ela agarrou um ferro pesado. Não era uma arma, mas teria que servir. Ela saiu do quarto e foi até o topo da escada. Abaixo, a cena era um quadro de traição. Dominic estava atrás de sua mesa. Arthur tinha sua arma apontada para o peito de Dominic. Stefano estava encostado em sua bengala, sorrindo. As crianças estão dormindo, Dom, Stefano disse. Não as acorde. Apenas assine o tablet. Arthur vai deslizar para você. Vá para o inferno. Dominic cuspiu. Tenha o que quiser. Stefano encolheu os ombros. Arthur, atire. Arthur ajustou a mira. Sarah não pensou. Ela não hesitou. Ela agarrou o taco de golfe e gritou. Ei! O som foi tão inesperado, tão fora de lugar no santuário do chefão da máfia, que os três homens olharam para cima. Sarah estava no topo da escada grandiosa, uma anjo vingadora enlameada, encharcada, segurando um taco de golfe. Fiquem longe dele, ela gritou. A garota, Stefano parecia confuso. Eu pensei que você a tinha jogado para fora. Eu joguei, Dominic disse, seus olhos se arregalando em descrença. Sarah, mate-a. Stefano latiu. Arthur virou sua arma para a escada. Sarah jogou o taco de golfe. Não era uma frigideira. Desta vez, foi um arremesso desajeitado,
e desesperado. O taco bateu inutilmente contra o corrimão e caiu no chão abaixo. Mas a distração funcionou. No instante em que Arthur olhou para longe, Dominic se moveu. Ele não mergulhou para se cobrir. Ele mergulhou sobre a mesa, derrubando Arthur. A arma disparou. Bang! Um vaso no corredor se estilhaçou. Corra, Sarah! Dominic rugiu, lutando com Arthur no chão. Sarah não correu. Ela viu Stefano levantando sua bengala. A ponta de prata deslizou. Era uma lâmina escondida. Ele se moveu em direção à pilha de homens lutando, mirando nas costas expostas de Dominic. Sarah saltou por cima do corrimão. Ela caiu 4 metros, caindo pesadamente no chão de mármore. A dor subiu por suas pernas, mas a adrenalina a mascarou. Ela se levantou e avançou contra Stefano bem quando ele levantou a espada cana. Ela bateu em seu lado, desequilibrando-o. Stefano era mais forte do que parecia. Ele a deu um tapa, enviando-a deslizando pelo chão. Sua cabeça bateu na perna de uma mesa e sua visão ficou turva. Sua ratinha persistente. Stefano sibilou, voltando sua atenção para ela. Ele levantou a lâmina. Sarah olhou para cima, tonta. Ela viu o brilho do aço. Ela se preparou para o fim. Clique. O som de um cão de caça sendo armado foi ensurdecedor na grande sala. Stefano congelou. Dominic estava de pé sobre o corpo inconsciente de Arthur. Ele segurava a arma de Arthur. Seu rosto era uma máscara de pura, inalterada fúria. Ele não olhava mais para o irmão com amor. Ele o olhava como um alvo. Largue, Stefano, Dominic disse. Sua voz estava quieta. Aterrorizantemente quieta. Stefano olhou para a arma, depois para Dominic. Ele largou a bengala. Era só negócio, Dom. Stefano gaguejou, levantando as mãos. Só negócio. Não? Dominic disse, passando pela bengala e caminhando em direção a Sarah. Ele manteve a arma apontada para a testa de seu irmão sem vacilar. Ela deu seu casaco para meus filhos. Você tentou matá-los. Isso não é negócio. Dominic alcançou Sarah. Ele não desviou o olhar de Stefano, mas estendeu a mão para ela. Você consegue ficar de pé? Ele perguntou a ela. Sarah agarrou sua mão. Acho que sim. Ele a puxou para cima, puxando-a para trás dele, protegendo seu corpo com o dele. Arthur está vivo, Dominic disse para Stefano. Ele vai falar. Ele vai me dizer tudo o que você roubou, cada contato que você virou. Dom, por favor. Stefano chorou, caindo de joelhos. Eu sou seu irmão. Meu irmão morreu esta noite, Dominic disse friamente. Você é apenas um homem que invadiu minha casa. Dominic puxou o telefone com a mão livre e discou um número. É Rossi. Mandem os faxineiros e tragam a polícia. Sim, a polícia. Eu tenho um invasor que tentou assassinato. Ele desligou. Ele olhou para Stefano uma última vez. Você vai para a prisão, Stefano. População geral. Boa sorte. Ele atingiu Stefano com o bumbum do revólver, nocauteando-o. O silêncio retornou à sala, quebrado apenas pelo som do vento lá fora e suas respirações pesadas. Dominic largou a arma na mesa. Ele se virou para Sarah. Ela estava encharcada. Seu lábio estava sangrando e ela estava mancando da perna esquerda. Ela parecia um desastre. Dominic olhou para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa da terra. Você voltou, ele sussurrou. Por quê? Sarah enxugou o sangue de seu lábio. Porque você é um idiota, Dominic Rossi. E essas crianças precisam de uma mãe que saiba lidar com um taco de golfe. Dominic soltou um som que era meio risada, meio soluço. Ele a puxou para dentro dele, esmagando-a contra seu peito. Ele enterrou o rosto em seu cabelo molhado, segurando-a tão forte que ela pensou que suas costelas poderiam rachar. Me desculpe, ele murmurou em seu cabelo. Eu sinto muito, muito mesmo. Sarah fechou os olhos, ouvindo seu batimento cardíaco. Era rápido, errático e vivo. Você me deve um casaco novo. Ela resmungou contra sua camisa. Eu vou te comprar 1000 casacos, Dominic jurou. Eu vou te comprar a fábrica. 6 meses depois, o sol de verão brilhava no lago Michigan, transformando a água em um turquesa brilhante. A propriedade Rossi parecia diferente. As barras de ferro ainda estavam lá,
mas as janelas estavam abertas, deixando a brisa entrar. O silêncio havia desaparecido, substituído pelo som de música tocando alto no quintal. Era a festa de aniversário de 8 anos de Léo. Sarah ficou no terraço observando a cena abaixo. Léo corria com uma dúzia de outras crianças de sua nova escola. Uma escola normal, não uma fortaleza. Sophie estava sentada na grama colocando uma coroa de flores em um Rottweiler muito paciente que Dominic havia comprado para proteção. Sarah tomou um gole de sua limonada. Ela usava um simples vestido de verão amarelo. Seu cabelo estava solto. Ela parecia saudável, feliz e radiante. Braços envolveram sua cintura por trás. Ela se inclinou para o abraço, sorrindo. Eles estão destruindo o gramado, Dominic murmurou em seu ouvido. É grama, Dom. Ela volta a crescer. Sarah riu. Dominic beijou seu pescoço. Você está linda. Eu pareço uma mãe suburbana, ela provocou. Você parece... Dominic virou-a para encará-lo. A rainha de Chicago. Dominic também havia mudado. A cicatriz ainda estava lá, e o perigo ainda espreitava em seus olhos se você olhasse fundo o suficiente. Mas o peso havia desaparecido. Ele desmantelou a facção de Stefano, purificou sua organização e legalizou metade de seus negócios. Ele estava em casa para jantar todas as noites. Tenho algo para você, Dominic disse. Meu aniversário é daqui a 2 meses, Sarah disse. Não é um presente de aniversário, é um presente de aniversário. Aniversário de quê? Do dia em que eu te demiti. Dominic sorriu. E do dia em que você salvou minha vida. Ele assobiou. Leo parou de correr e olhou para cima. Ela sorriu e correu para uma mesa, pegando uma caixa grande e plana. Ele e Sophie subiram correndo as escadas para o terraço, rindo. Abra, Sarah. Sophie guinchou. Sarah pegou a caixa. Parecia pesada. Ela levantou a tampa. Lá dentro havia um casaco. Mas não um casaco qualquer. Era um trench coat feito sob medida. Era da cor de champanhe feito da mais fina lã de vicunha do mundo. Os botões eram de madrepérola, mas foi o bordado no forro interno que a fez prender a respiração. Costuradas em fio de ouro perto do coração, estavam 3 palavras. Minha camada mais quente. Eu não consegui encontrar o antigo bege, Dominic disse suavemente, sua mão repousando em suas costas inferiores. As crianças disseram que ele se perdeu no beco naquela noite, então eu fiz este. É forrado à prova de balas, a propósito. Sarah riu, lágrimas enchendo seus olhos. Só você me daria um casaco de cashmere à prova de balas. Eu prometo te manter segura, Dominic disse, sua expressão ficando séria. Ele alcançou o bolso do casaco e tirou uma pequena caixa de veludo. As crianças ofegaram. Sophie cobriu a boca com as mãos. Dominic se ajoelhou. A música parecia parar. A festa desapareceu. Eram apenas os dois. A garçonete que deu tudo e o rei que não tinha nada até encontrá-la. Sarah, Dominic disse, abrindo a caixa. Um diamante, afiado e brilhante como gelo, mas queimando com fogo, estava lá dentro. Você aqueceu meus filhos quando eu não pude. Você aqueceu meu coração quando ele estava congelado. Você é a única pessoa neste mundo em quem confio minha vida. Você quer se casar comigo? Sarah olhou para o anel, depois para as crianças que pulavam nas pontas dos pés e finalmente para o homem que a olhava com total e aterrorizante vulnerabilidade. Ela pegou o casaco da caixa e o drapejou sobre seus ombros. Era quente, era pesado, era lar. Sim, ela sussurrou. Dominic se levantou e a beijou. Um beijo que tinha gosto de limonada e para sempre. Eca! Léo gritou, cobrindo os olhos. Yay! Sophie comemorou. Sarah quebrou o beijo, rindo, e puxou as crianças para um abraço. Envolvida no casaco de champanhe, cercada por sua família, Sarah Jenkins sabia uma coisa com certeza. Ela nunca mais sentiria frio. E essa é a história de Sarah e Dominic. Começou com um simples ato de bondade, dar um casaco a 2 crianças congelando, e terminou com um amor que derreteu o coração mais frio de Chicago. Prova que às vezes as coisas que damos vêm de volta para nós de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Sarah pensou que estava salvando aquelas crianças,
mas no final, elas a salvaram tanto quanto ela. O que vocês acharam da decisão de Sarah de voltar para casa? Teriam sido corajosos o suficiente para enfrentar Stefano com um taco de golfe? Deixem saber nos comentários abaixo. Se essa história aqueceu seus corações, por favor, cliquem no botão de curtir. Realmente ajuda o canal. E não se esqueçam de se inscrever e tocar no sino de notificação para nunca perder uma nova história. Obrigado por assistir e fiquem quentinhos por aí.